Olá, seja bem-vindo à primeira aula da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em Matemática, mestra e doutoranda em Ensino de Ciência e Educação Matemática. Antes de começar a nossa aula, para quem está acompanhando no Skype, acompanhe para saber. Vai entrar no alberto1.tutel@croton.com.br. Então, quem estiver também acompanhando, entre nesse e-mail para acessar e para participar da nossa aula. A nossa aula de hoje refere-se a um conteúdo de funções, conteúdo esse que você já teve contato na disciplina de matemática instrumental. Mas, ainda está se perguntando, mas por que isso dá funções de novo? Funções é importante, é a base da nossa disciplina de cálculo diferencial integral 1. Ela é importante, então, recordar alguns conceitos que envolvem funções que serão essenciais para o desenvolvimento de nossa disciplina. Nossa disciplina ela tem como base o estudo de funções, nós vamos trabalhando especificamente em seguida com limites e derivadas, então entendê-los eles é essencial mesmo que você recorde. Se tiver alguma dúvida, relembre, veja o material, reveja o material que você teve da disciplina de matemática instrumental, que para o bom sucesso da nossa disciplina é essencial que você tenha esse contato e relembre esses conceitos relacionados a funções. Veremos hoje as funções de polinomial de primeiro grau, de segundo grau, a exponencial, a logarítmica e a trigonométrica. Então, vamos estar recordando estes conceitos. Conceitos esses, você deve se recordar, eles estão presentes em várias situações do nosso cotidiano. Nosso cotidiano sempre tem alguma situação que acabamos relacionando grandezas. Vejamos um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui o preço do combustível, que ele é dado em função da cotação internacional do petróleo. Veja que para determinar esse preço desse combustível, nós temos que levar em consideração a cotação internacional do petróleo. Um outro exemplo refere-se ao índice de glicose no sangue de uma pessoa, que é dado em função do nível de açúcar que ela ingere. Então, veja, são dois exemplos de situações que têm uma relação entre grandezas. Há diversas outras situações no nosso cotidiano que envolvem isso. Imagine, por exemplo, a situação para determinar o quanto você vai pagar ao abastecer seu carro. Para isso, você tem que saber o preço do combustível, para assim verificar quanto que você vai pagar ao final. Então, esses conceitos de relações que está tendo com uma grandeza entre outra, retomam o conceito de função. Então, a nossa aula vai ser importante entender e relembrar esses conceitos. Conceitos esses que estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia. Às vezes, utilizamos a palavra função em diversos outros contextos também. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, refletir e analisar as diversas aplicabilidades desse conceito em diversas situações. Pensando nisso, a nossa aula de hoje buscaremos responder alguns questionamentos. Acompanhe. Um deles é como relacionar um fato ao outro. Como fazer isso? Uma possibilidade é utilizando o conceito de função, como eu acabei de trazer a você, que está tendo uma relação de um fato ao outro. Então, neste momento, você vai ter que ampliar esse seu entendimento a respeito disso e verificar como ocorre essa possibilidade. Como vai se relacionar um fato ao outro? Como identificar que tipo de função eu devo utilizar para determinada situação? Então, isso é importante levar em consideração quando pensar em como analisar e relacionar uma situação por meio de função. Vejamos outro questionamento. Como representar esta relação? Esta relação, ou seja, se formos analisar uma função, ela pode ser representada não apenas de forma algébrica, onde nós temos x, y, mais alguns números. Tem outras formas também de representar uma função. Dentre essas formas que podemos representar uma função, estão a gráfica e a tabular. Então, são outras formas de representar essa relação que a gente está pensando como relacionar uma grandeza com outra. Uma outra situação também, um outro questionamento, vamos conhecê-lo. Qual a importância desse estudo para o engenheiro? Como você, futuro engenheiro, vai utilizar este conceito? Como você vai poder ampliar os seus conhecimentos com essas situações que nós veremos na aula de hoje, que refere-se a funções? Você consegue imaginar as relações que existem, que têm uma dependência uma com a outra, que levam em consideração algumas situações
Isso, na aula de hoje, nós buscaremos analisar e verificar as diversas possibilidades. Então, com essa aula, você, ao final, conseguirá responder esses questionamentos, analisando, verificando as diversas possibilidades. Assim como eu comentei a você, você vai pensar, como eu como futuro engenheiro, vou utilizar essa situação de funções na minha futura profissão? Como eu vou fazer isso? Como eu vou identificar que tipo de função eu vou utilizar? E as diversas representações. Então, na nossa aula de hoje, nós utilizaremos esses conceitos, lembraremos o conceito de funções, que é um conceito extremamente importante para a nossa aula. Mas, para isso, também é necessário que nós tenhamos alguns conhecimentos prévios que nos auxiliem para o nosso estudo de hoje. Vamos conhecê-los. Um deles refere-se às operações matemáticas. Essas operações referem às operações matemática básica, tais como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Isso no conjunto dos números reais. Então, esses conceitos são essenciais para que nós possamos ter sucesso na nossa aula, que você saiba utilizá-los de forma adequada. Um outro conceito importante refere-se a equações polinomiais, ou são aquelas equações algébricas. Com esse conceito, é interessante a gente saber fazer operações, determinar o conjunto solução, a fatoração, esse conceito será importante, produtos notáveis também. Então, conceitos esses de equação polinomiais vai ser necessário para o nosso estudo de hoje, por exemplo. Todos eles, as operações básicas que nós vamos estar sempre utilizando, é importante que você domine essas operações básicas, saiba lidar com as equações polinomiais, as suas operações que podem ser realizadas. E um outro conceito necessário para a nossa aula de hoje refere-se à representação gráfica. Acompanhe. No sistema de coordenadas cartesianos, é importante que você entenda esse conceito. Por quê? Porque nós trabalharemos com representações gráficas. A representação gráfica vai mostrar o comportamento das funções. Você vai analisar como cada tipo de função é obtida. Cada tipo de função tem um gráfico específico. Então, é importante que você saiba como funciona o sistema coordenado, como ele é disposto, como colocar pares ordenados no sistema e identificar, assim, como analisar as diversas possibilidades de se trabalhar com as situações da nossa aula de hoje, que, como comentei no início, é uma retomada para funções. Mas, para começar a nossa aula, vamos conhecer uma situação para contextualizar, que vai estar ajudando nós a trabalharmos todos esses conceitos. Acompanhe. João acabou de concluir o ensino médio e irá participar de um processo seletivo de uma empresa multinacional para o trabalho como estagiário. Nesse processo seletivo, ele fará um teste. Nesse teste, ele deverá mostrar que compreende e é capaz de resolver problemas ligados ao cotidiano. Nessa resolução de situações, problemas, ele vai ter que trabalhar com a interdependência de várias coisas. Veja com relação a essa interdependência. Essa interdependência, ela pode remeter a uma ideia de relação e essa ideia de relação pode remeter à ideia de função. Vale destacar que nem toda relação é uma função, certo? Nós veremos ao longo da nossa aula isso. Então, pense sempre, nem sempre uma relação é uma função, certo? Mas uma função é uma relação. Então, o João, esse aluno do ensino médio, que ele concluiu o ensino médio, agora está querendo procurar um estágio, ele vai ter que passar por um processo seletivo. E esse processo seletivo tem um teste, ele terá contato com várias situações, problemas. Então, agora, vamos conhecer a primeira situação problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá?
As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos conhecer agora a primeira situação proposta ao João. Acompanhe. Precisamos enviar um dos nossos técnicos para fazer uma vistoria em um prédio que fica a 8 quilômetros da empresa. Desse modo, temos duas empresas, a Anditaxi e a Voo de Táxi. A Anditaxi cobra R$ 6,00 pela bandeirada inicial e R$ 3,00 por quilômetro rodado. Já a Voo de Táxi cobra R$ 4,00 por quilômetro rodado. Cada uma delas trabalha com essa quilometragem que vai estar rodando. A Voo de Táxi, por exemplo, só trabalha com preço de R$ 4,00 e ele é dado pelos seus quilômetros rodados. Já a Anditaxi tem um valor fixo de R$ 6,00. Então, se você não andar nada, você vai pagar R$ 6,00 e mais R$ 3,00 que é dado por quilômetro rodado. Com meio dessas duas empresas, surgem alguns questionamentos. O primeiro, qual táxi João deve chamar para economizar na corrida? Em qual situação a Anditaxi é mais econômica? Em qual situação a Voo de Táxi é mais econômica? Em qual situação as duas empresas de táxi se equivalem? Então, são esses questionamentos que buscaremos responder ao longo dessa primeira situação-problema. Vamos ajudar o João a pensar sobre isso. Qual táxi é mais vantajoso? Em que situações um compensa mais que o outro? E quando eles se equivalem? Como a gente consegue analisar as situações para resolver essa situação-problema? Para resolver a situação-problema, nós recorreremos ao nosso estudo de funções. E para isso serão necessárias algumas etapas. Acompanhe. Será necessário, inicialmente, esboçar a situação-problema na forma algébrica. Por que na forma algébrica? Porque foi nos apresentado a situação descrita utilizando a linguagem materna, a nossa linguagem corrente. Precisamos, assim, transcrever aquela situação na forma em expressão algébrica, para assim analisar aquela situação matematicamente. Vamos ver o que é mais necessário para resolver essa situação. Calcular os valores das corridas. Então, será necessário determinar quanto que será pago ao percorrer os 8 quilômetros, que é a distância da empresa. Representar cada função graficamente para compará-las. Então, isso nos auxiliará a entender algumas situações com relação às comparações entre qual empresa é mais vantajosa que a outra. Mas o que é uma função? Como a gente vai identificar o que é uma função? Porque tudo isso que a gente está trabalhando, a gente está analisando agora no início da nossa aula, refere-se a uma função. Nós vimos lá que uma função é uma relação, mas matematicamente, como a gente pode identificar uma função? Como esse assunto, esse conceito vai nos ajudar a resolver a situação proposta ao João? Que é para ele analisar qual das duas companhias de táxi é mais vantajosa para fazer o transporte dos passageiros. Então, analisando cada uma das situações, inicialmente temos que entender o que é uma função. Então, é isso que nós veremos agora, matematicamente, como podemos entender uma função. Uma função é uma relação de dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, aqui nós temos que é uma função f, dada de A em B. Então, nós temos aqui o conjunto A, que é chamado conjunto de partida, e o conjunto B, chamado conjunto de chegada. Esses conceitos,
nós podemos assim imaginar, por exemplo, que o conjunto A é a quantidade de litros de combustível. Fazendo um exemplo do nosso cotidiano. O conjunto A refere-se à quantidade de litros de combustível. Já o nosso conjunto B refere-se ao preço para pagar. Então, para saber quanto que eu vou pagar, eu tenho que ter uma lei de formação, que é o nosso F. Então, essa função nossa é dada por uma lei de formação que vai ajudar a levarmos os elementos do conjunto de partida a uma correspondente no elemento de chegada. Por exemplo, se eu quero comprar 3 litros de gasolina, quanto que eu vou pagar? Então, aqui vai estar o nosso conjunto de chegada, o nosso correspondente. Nesses elementos, nós temos que pensar como matematicamente podemos ter uma função. Nós temos que 2 conjuntos, que um é o conjunto de partida e outro conjunto de chegada. Cada elemento do conjunto A tem que ter um elemento no conjunto B, que é o conjunto de chegada, um único elemento. Então, cada correspondente do nosso conjunto A tem que ter um único correspondente no conjunto B, para ser uma função. Para analisar essa situação que nós vimos aqui, que temos essa condição para ser uma função, às vezes ela nos auxilia a entender com contra-exemplos. Quando que não é uma função? Como eu vou saber que não é uma função? Então, é isso que veremos nesse momento. Acompanhe. Os exemplos agora que se seguem referem-se a situações que não temos funções. Por quê? Veja essa situação. O nosso conjunto A é o conjunto de partida, certo? Matematicamente, nós vamos trabalhar com domínio. Então, o nosso conjunto A refere-se ao domínio. Já o conjunto B refere-se ao contradomínio. Então, nós temos aqui essas duas situações com esses nomes que nós vamos analisar em seguida. Então, nós temos o domínio e o contradomínio, que é importante a gente entender quem que é quem. O domínio é o conjunto de partida, contradomínio de chegada. Vamos analisar a nossa primeira situação. Nossa função aqui é dada de A em B. Se é de A em B, o A é o domínio e o B é o contradomínio, devido a essa ordem que é apresentada na nossa situação. Veja aqui, o 1 tem um correspondente, o 2 tem um correspondente que é o 1, o 3 tem o 3, mas o 0 não tem nenhum correspondente no nosso contradomínio. Quando isso acontece, nós não temos uma função, visto que é necessário que todos os elementos do nosso domínio tenham um único correspondente no nosso contradomínio. Vejamos agora a situação do nosso outro exemplo. O 0 tem um correspondente que é o 0, o 4 vai no menos 2 e no 2, e o 9 vai no 4. Aqui nós também não temos uma função, visto que o 4 ele está tendo correspondente com 2 elementos. E não pode acontecer isso, porque é um único elemento que esse 4 deve ter, certo? Então, analisando ali essa situação, nós temos duas situações. Uma em que está faltando um elemento do domínio ter correspondente no contradomínio, que é a primeira situação, e na outra situação, um elemento tem 2 correspondentes no contradomínio. Não pode acontecer isso, pois, de acordo com a definição de função, só pode ter um elemento. O domínio tem que ter um único correspondente no contradomínio. Então, sempre lembre, quando tem o domínio, todos esses elementos do domínio têm que ter um único correspondente no meu contradomínio. Mas é possível que no meu contradomínio sobre elementos, como aconteceu naquela outra situação? É possível. No caso do contradomínio, ele pode sim ter elementos que não tenham correspondentes com o conjunto A. Lembre-se sempre, é importante que o domínio tenha todos, senão nós não temos uma função. Ali foi apresentada 2 situações de uma relação, mas as duas não representam uma função. Agora, para retomar os conceitos de domínio e contradomínio, um outro conceito importante é o conceito de imagem. Vamos relembrá-lo? Nós temos aqui o conjunto A, que é o nosso domínio, o conjunto B, que é o nosso contradomínio.
Mas o que é uma imagem? Uma imagem são os elementos de B, então veja aqui esses elementos de B, que têm correspondência com os elementos de A. Então veja, os elementos de A estão ligados a um único elemento do contradomínio. Veja, essas setas estão indicando aqui um único elemento do contradomínio. E esse conjunto aqui, que representa esses elementos que têm um correspondente com o nosso domínio, ele é chamado de imagem. Então, nós temos que a imagem de uma função. Então, é importante você saber o que é uma imagem, identificar, e veja que nem sempre o conjunto da imagem é igual ao conjunto do contradomínio. Pode acontecer isso. Aqui é uma função por quê? Porque todos os elementos do meu domínio têm um único correspondente no meu contradomínio. E esses correspondentes formam a nossa imagem. Aqui nós temos a notação de como representar uma função. Uma função pode ser dada por y ou f de x. O que quer dizer isso? Então, há situações que você vai encontrar y é igual a x mais 2. Nós temos uma função. Outras, f de x igual a x mais 2. Refere-se também a uma função. É interessante observar que essa relação de f de x mostra bem com relação à relação de dependência entre elementos. Quando nós trabalhamos com funções, nós temos as variáveis dependentes e independentes. A variável independente é aquela que não depende de um valor para chegar. Já a variável dependente, ela depende de um. O que acontece, por exemplo, com f de x. Então, veja que ali nós temos uma relação de dependência. Para a gente ter o valor de f de x, é necessário nós sabermos a relação que está sendo imposta com relação ao x. Esses conceitos nos ajudam a entender, primeiro, o que é uma função, o que vai estar contribuindo agora para entender alguns tipos de função que abordaremos na nossa aula de hoje. Inicialmente, vamos falar sobre a função polinomial. Vamos ver o que é. A função polinomial refere-se a um somatório de monômios. Poli quer dizer que são vários monômios. O que é um monômio, professora? Um monômio, ele é como posso dizer? Esse termo aqui ele é um monômio. Ele foi obtido por uma letra, no caso, o nosso x, e o nosso a, aqui, que é o nosso coeficiente. Então, nós temos aqui um monômio. A função polinomial, ela é um somatório de monômios, certo? E para a gente analisar o grau de um monômio, a gente olha o expoente da nossa letra, que é a nossa variável. Nós vamos analisar assim e verificar qual que é o grau dessa função. Por exemplo, se o grau é 1, nós temos uma função polinomial de primeiro grau. Se o grau é 2, temos uma função polinomial de segundo grau. E assim sucessivamente. Agora vamos conhecer alguns casos específicos da função polinomial. Por exemplo, quando é grau 0. Aqui no nosso n é 0. Quando isso acontece, a função recebe um nome específico, que é uma função constante. Por que é uma função constante? Porque se nós tivermos aqui x elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. Certo? Nós teremos, então, sempre uma função constante. Quando o grau é 1, temos dois casos. A função linear, veja aqui que é só a vezes x, e temos também a função afim, que agora nós temos esse termo aqui, ó, o mais b. Então, nós temos que a função afim é composta de ax mais b. A função linear é só ax. Então, esses conceitos são importantes para entendermos e ajudarmos o João na resolução da situação problema dele. Então, é necessário entender o que é uma função, como nós podemos classificar uma função de acordo com o seu grau. Vimos que quando a função tem grau 1, ela pode ser uma função linear ou uma função afim. Então, agora com esses conceitos, conseguiremos resolver a situação problema. Nós temos, no primeiro caso, a anditáxi e temos a voo de táxi. Vamos entender a situação. A voo de táxi, ela tem um valor de R$ 4,00 por quilômetro rodado. Nós sabemos quais são esses quilômetros rodados? Não sabemos. Podemos, então,
identificá-los por x. Por isso aqui que é 4x. Já a Andetaxi tem um valor fixo de R$ 6,00, mais a bandeirada de R$ 3,00 por quilômetro rodado. Então, nós temos 3x mais 6. Analisando aqui, nós temos que a nossa primeira função da Voo de Táxi refere-se a uma função linear. Já a nossa função referente à empresa Andetaxi é uma função afim. Então, nós temos aqui nesse caso os dois tipos de função com relação ao primeiro grau, uma função linear e uma função afim. Agora, com base nesses conceitos, vamos responder aqueles questionamentos levantados lá no início da nossa situação-problema. Acompanhe. Qual táxi João deve chamar para economizar na corrida? Ou seja, lá nos 8 quilômetros que ele vai ter que percorrer. Para fazer isso, nós vamos trabalhar cada uma das funções. Primeiro na Andetaxi e depois na Voo de Táxi. Na Andetaxi, a função é dada por 3x mais 6. O que é esse 8 quilômetros? 8 quilômetros é o x. Então, 3 vezes 8 mais 6 é igual a 30. Então, na empresa Andetaxi, para percorrer 8 quilômetros, seriam pagos R$ 30,00. Já na Voo de Táxi, é 4x. Então, 4 vezes o 8 é igual a R$ 32,00. Então, analisando a situação aqui, nesse primeiro caso, qual táxi João deve chamar para a corrida de 8 quilômetros? Vendo aqui, compensa chamar a Voo de Táxi. Ou a Andetaxi. Andetaxi, né, que é R$ 30,00, porque a Voo de Táxi é R$ 32,00. Então, fica mais barato chamar essa empresa, né, para esse táxi, para economizar com relação aos 8 quilômetros. Outra situação. Qual das duas empresas de táxi se equivale, ou seja, tem os seus valores iguais? Para analisar essa situação, nós vamos fazer uma igualdade. Vamos pegar a função da Andetaxi e igualar a função da Voo de Táxi. Assim, nós vamos conseguir identificar em que momento as duas têm o mesmo preço. Não importa a diferença se vai andar mais ou menos. Naquele ponto, elas percorrem o mesmo valor. Então, se você escolher a Andetaxi ou a Voo de Táxi, pagará o mesmo tanto se percorrer aquela quilometragem. Acompanhe a resolução. Nesse caso, igualamos 3x mais 6 igual a 4x. Vamos deixar aqui o x de um lado e os números do outro. Agora, resolvendo essa operação aqui, 4x menos 3x, será x é igual a 6. Em qual situação essas duas empresas de táxi se equivalem? Elas se equivalem quando percorre 6 quilômetros. Então, se eu percorrer 6 quilômetros com a Voo de Táxi ou com a Andetaxi, pagarei o mesmo valor. Então, essa situação que é bom a gente analisar também para ver qual situação é mais vantajosa. No primeiro caso, nós fizemos a conta que era só 8 quilômetros. Mas se fôssemos analisar mais quilometragem, teríamos que ficar sempre substituindo essa situação. Para analisar em qual situação uma é mais vantajosa que a outra, nós podemos fazer o uso da representação gráfica de uma função polinomial do primeiro grau. Lembrando que a função polinomial de primeiro grau, a sua representação gráfica corresponde a uma reta. Então, acompanhe. Para fazer essa situação, como comentei, será necessário utilizar, porque a gente consegue visualizar melhor a situação utilizando a representação gráfica. Inicialmente, nós podemos aqui escolher alguns pontos, no caso aqui escolhemos 7, do 1 ao 7. Temos aqui a função e temos as duas funções aqui que representam a situação, a da Andetaxi e a Voo de Táxi. Substituindo o x aqui no lugar, vamos encontrar esses pontos. Para fazer o gráfico, nós temos que encontrar os pares ordenados. Para a primeira função, no caso referente à Andetaxi, vai ser 1 e 9. Esse é um ponto. A outra será 1 e 4, isso referente à nossa outra função. Então, colocando assim esses dados no plano cartesiano, no qual nós temos que a Voo de Táxi está representada
pela reta vermelha e a anditáxi pela reta azul, nós podemos analisar e verificar a situação. Veja que no ponto aqui, quando percorre 6 quilômetros, vamos pagar R$ 24,00 nas duas empresas. Então, esse é o ponto que vai ter a intersecção entre as duas retas, que é o ponto em comum. Então, veja, nessa situação aqui, quando é menor que 6, qual que é mais vantajoso? A reta vermelha está embaixo da reta azul. Então, quer dizer que é mais vantajoso utilizar, nesse caso, quando ele é menor que 6, a voo de táxi. Já quando o é maior que 6, no caso aqui, vemos que a anditáxi é mais vantajosa, veja que ela está abaixo da vermelha. E isso a gente pode verificar na tabela. Na tabela aqui, ó, se a gente for ver, quando passa de 6, é mais vantajoso utilizar a anditáxi, que foi que nós analisamos até mesmo no exemplo, porque era 8 quilômetros que iriam rodar, então ficava mais vantajoso usar essa outra empresa. Então nós temos para a anditáxi, é vantajoso quando nós percorremos mais que 6 quilômetros e a voo de táxi quando percorremos menos de 6 quilômetros. Então isso é possível analisar por meio da representação gráfica e por meio da tabela elaborada. Então veja que essa situação nós analisamos, refletimos a respeito disso, vendo qual que era mais vantajosa para aquela situação do João, que é a primeira situação proposta a ele, uma situação que vive no seu cotidiano, para analisar qual que era mais vantajoso, a voo de táxi ou a anditáxi. Então temos que refletir a respeito disso, né? Podemos nos deparar com situações dessa. Então, se sabemos matematicamente como representar, nos auxilia nessa parte de comparação e análise. Então, agora, vamos para a nossa próxima situação-problema. Opa! E aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Nessa nova situação-problema, vamos nos deparar com outro tipo de função. Vamos conhecer essa situação. A empresa deseja construir um galpão térreo de planta retangular. João, ele deve ajudar a determinar as dimensões do retângulo em que o galpão será construído, sabendo que o perímetro é de 60 metros e que a área deve ser máxima. Se nós temos que o galpão ele tem uma forma retangular, nós podemos imaginar que ele tem uma medida X, que nós sabemos que é essa medida, e como a gente não conhece a outra medida dele, podemos chamar de Y. Se nós temos aqui X, quer dizer que aqui também será X. Se temos Y numa medida, a medida paralela a ela também será Y. O que nós sabemos? Sabemos que o perímetro é de 60 metros. Mas o que é o mesmo perímetro? Um perímetro é a soma de todos os lados. Então, no caso aqui, que temos um terreno retangular, o perímetro seria x mais y mais y. Qual que é a outra condição? É ter área máxima. Analisando o perímetro, inicialmente, vemos que nós podemos representá-lo por uma função de polinomial de primeiro grau. Porém, como queremos saber a área máxima, vamos levar em conta como é calculada uma área. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, se nós multiplicarmos um monômio de primeiro grau, uma função de primeiro grau, com uma outra função de primeiro grau, nós teremos uma função de segundo grau. Nesse caso, vamos estar trabalhando com a função polinomial do segundo grau ou a função quadrática. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa função?
A função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, é dada da seguinte forma. Nós temos ax² mais bx mais c. Uma condição é que o a deve ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se eu multiplicar aqui 0 vezes x², vou ter zero. Então, eu terei aqui, nesse caso, uma situação de uma função polinomial do primeiro grau. Então, para ter uma função polinomial do segundo grau, o a deve ser diferente de zero. Com relação a esse valor do a, nós podemos analisar a representação gráfica dessa função. A representação gráfica é uma parábola. Então, nós temos aqui duas parábolas e elas referem-se ao quê? A posição dela, de acordo com a concavidade, depende do a. Se o a ele for maior que zero, a concavidade, nossa parábola, ela será voltada para cima. Então, é essa situação aqui, a maior que zero. Se o a for menor que zero, a concavidade da nossa parábola é voltada para baixo. Então, esses são conceitos iniciais com relação à função polinomial do segundo grau, com relação à sua forma do seu gráfico, que é uma parábola, e como ele se comporta de acordo com o coeficiente a. Se ele é maior que zero, menor que zero, isso vai influenciar na forma que será essa parábola. Um outro assunto importante também, quando a gente trabalha com relação à função quadrática, refere-se como a obter as raízes, ou os zeros da função, encontrar onde a parábola vai estar cortando o eixo x. Então, é isso que veremos agora. Para determinar as raízes da parábola, nós podemos fazer uso da seguinte fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Alguns de vocês podem conhecer essa fórmula resolutiva como fórmula de Bhaskara. Para resolver essa fórmula resolutiva, veja que nós temos um discriminante delta. Mas como a gente calcula esse delta? O delta é calculado por b² menos 4ac. Então, aqui nós temos os coeficientes que vão estar nos auxiliando a encontrar o valor de delta. Com relação ao valor de delta, nós temos que analisar algumas situações que podem acontecer. Ocorrem 3 situações. Quando o delta ele é maior que zero, a nossa parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa função do segundo grau tem 2 raízes distintas. Quando o delta é igual a zero, nós temos um único ponto. O que isso quer dizer? Que tem raízes iguais. Então, nós temos o mesmo valor nas 2 raízes. E quando o delta é menor que zero? Quando o delta é menor que zero, como a gente está calculando uma raiz, isso no conjunto dos números reais, ele não tem solução. Se ele não tem solução, então ele não vai cortar o nosso eixo x em nenhum ponto. Então, você deve estar relembrando que em algumas situações lá na educação básica, às vezes a professora falou que o delta, quando ele é menor que zero, não tem solução. Não tem solução no conjunto dos números reais, que é o conjunto que nós estamos trabalhando. Mas no conjunto dos números complexos, por exemplo, tem solução. Isso que leva em consideração essa situação, certo? Então, como trabalhamos no conjunto dos números reais, o nosso delta, o valor dele negativo, quer dizer então que não teremos soluções reais. A partir desses conceitos, há um outro importante que vai estar ajudando também a trabalhar a situação de área máxima, que é o que nós queremos determinar. Essa conceituação que refere-se ao cálculo de vértice. Esse é um conceito importante que vai estar nos ajudando a entender essas situações, de maximizar ou minimizar. Assunto esse que retomaremos lá na nossa 4ª aula, quando trabalhamos com otimização. Então, acompanhe. Então, o vértice da parábola, ele é dado da seguinte forma. O x do vértice é dado por menos b sobre 2a e o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a. O que quer dizer isso? Quando nós temos uma parábola em que o nosso a, vamos analisar a situação, o a ele é menor que zero, nós temos a concavidade voltada para baixo. E com isso, nós temos um ponto de máximo. Já quando o a ele é maior que zero, nós temos a concavidade voltada para cima e encontraremos um ponto de mínimo. Então, nessa situação aqui, nós temos que analisar
identificar esses pontos. Esses pontos nos auxiliam a entender onde a nossa parábola vai. No caso, quando a concavidade é voltada para baixo, concavidade para cima, teremos ou valor de máximo ou valor de mínimo. De posse com esses conhecimentos, nós já podemos resolver a situação problema proposta lá para determinar as dimensões do terreno. Acompanhe. Então, as dimensões do retângulo, nós sabemos o perímetro e nós queremos uma área máxima. Nós temos a seguinte representação do galpão. Nós temos aqui um lado X e um lado Y. O perímetro, como comentei, ele é X mais X, Y mais Y. Então, nesse caso aqui, nós podemos juntar, não podemos? X mais X e Y mais Y. Nós podemos juntar apenas termos semelhantes. Então, teremos 2x mais 2y. Qual que é o valor do perímetro? Não é 60? Então, vamos colocar aqui 60 igual a 2x mais 2y. Analisando esta equação, é possível perceber que são múltiplos de 2. Então, se dividir por 2, esta equação toda, todos os seus termos, vamos conseguir simplificar ela para 30 igual a x mais y. Nós podemos ainda reescrever esta equação de modo a deixar uma incógnita em função da outra. Então, veja, y é igual a 30 menos x. Essa daqui é uma forma equivalente que nos auxilia no cálculo. Veja, fazendo y igual a 30 menos x, vamos reduzir a quantidade de variáveis no cálculo da área, porque a área não é base vezes a altura de um retângulo. Então, analisando a situação, fica mais fácil reduzir a quantidade de variáveis. Então, agora, voltando para o cálculo da área máxima, nós temos a representação, nós não determinamos o valor de y. Então, vamos substituir este valor. O valor de y agora é 30 menos x. Agora fica mais fácil de calcular, que teremos só uma única variável. Calculando a área, que é base vezes a altura. X vezes 30 menos x. Então, aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós teremos 30x menos x ao quadrado. Organizando aqui a resposta em função do grau do nosso monômio, teremos menos x ao quadrado mais 30x igual a zero. Por que igualamos a zero? Para determinar assim a raiz, para identificar a situação. Então, nós queremos agora verificar o quê? Analisando aqui, ó, nós vemos que é menos x ao quadrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso A, ele é igual a menos 1. Por que menos 1? Porque o 1 a gente não acaba não colocando na frente, mas a gente sabe que ele é menos 1. Se ele é menos 1, qual é a representação da nossa parábola? Analisando ela, ela terá ponto de máximo, porque a concavidade dela é voltada para baixo. Então, vamos encontrar, assim, um valor de máximo. Para encontrar esse valor de máximo, nós temos então que utilizar o quê? Qual o conceito? O conceito de vértice. Como nós queremos determinar o valor, qual é a dimensão, temos que calcular o x vértice. Então, calculando o x vértice para ter uma área máxima, nós vamos ter menos b sobre 2a. Relembrando que nós encontramos menos x ao quadrado mais 30x igual a zero. Então, resolvendo essa situação, colocando os coeficientes, teremos menos 30. Por que menos 30? Porque aqui é menos. Aqui, ó, vai ser menos com mais menos. 2 vezes A. Quem que é o A? Menos 1. Então, nós teremos menos 30 sobre menos 2 é 15. Assim, nós determinamos o valor do x para que a área seja máxima. Mas nós temos que determinar também o valor do y. Nós não queremos saber o lado do nosso galpão, que vai ter a planta. Nós sabemos que o lado é dado por 30 menos x e x. Então, para saber esse outro lado, nós fazemos 30 menos x, que vai ser igual a 15 metros. Por quê? 30 menos 15 é igual a 15. Então, nós temos que para essa área ser máxima, as dimensões devem ser de 15 metros. Ou seja, se as dimensões são 15 e 15, nós temos um quadrado. E um quadrado
Ele é um caso particular de um retângulo, já que ele satisfaz algumas condições para ser retângulo. Mas ele é quadrado porque os lados são iguais. Então, para ter área máxima, as dimensões têm que ser 15 metros. Então, nós conseguimos identificar a situação utilizando uma equação, uma função do segundo grau. Agora, vamos conhecer uma outra situação que traz mais um tipo de função. Vamos conhecê-la. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Nessa outra situação problema, teremos contato com mais um tipo de função. Mas qual função? Para saber que tipo de função, temos que conhecer a situação. Então, vamos fazer isso agora. No processo seletivo, a empresa multinacional queria saber se João sabia resolver situações de problemas envolvendo juros compostos. Por exemplo, foi perguntado ao João se ele saberia afirmar em quanto tempo um capital é duplicado quando aplicado a uma taxa de 2,2% ao mês em juros compostos. Mas, e se o João não sabe a fórmula? Que ele pode ajudar a resolver essa situação-problema? Uma forma para resolver essa situação-problema é lembrar que juros compostos são aqueles juros sobre juros e que eles envolvem, assim, uma função exponencial. Por que uma função exponencial? Porque quando a gente trabalha com o juro composto, o valor do nosso montante, o valor futuro, vai crescendo exponencialmente, é juro sobre juro. Então, nós temos essa situação. Então, se ele relembrar como funciona o sistema de juro composto, sabendo que ele é adotado nas instituições financeiras, ele vai conseguir recordar essa relação, fazer essa relação com uma função exponencial. Então, é isso que vamos conhecer agora. A função exponencial ela é dada por f de x é igual a elevado a x, em que o a ele deve ser maior que zero e diferente de 1. Então, veja que nós temos uma função exponencial quando ela tem esta forma. Para trabalhar com uma função exponencial, é necessário recordarmos algumas propriedades de potenciação. Por exemplo, a propriedade de potência. Quando temos a potenciação, nós temos assim, bases iguais, repete a base e soma expoente. A elevado a zero é igual a 1. A elevado a 1 é igual a A. Então, essas propriedades de potenciação nos auxiliam a trabalhar as funções exponenciais. Vejamos aqui a representação gráfica também da função exponencial quando A é maior que 1 e quando o A está entre 0 e 1. Então, ela tem esse comportamento. Então, isso já nos auxilia a entender essa situação. Agora, vejamos uma função que ela é particular com relação à função exponencial. Ela é uma função que utiliza o número e, que é o número de Neper. Acompanhe. Então, a função exponencial com base e. Essa função, o e é um número irracional transcendente que representa um número que ele é aproximadamente 2,7182 ao infinito. Então, ele é um número irracional. Esse número ele é chamado de número de Neper. Então, nós temos essa base E, que é o nosso número de Neper. Mas por que é importante trabalhar com esse tipo específico de função exponencial, quando a nossa base é um número de Neper? É importante porque em muitas situações do dia a dia, fenômenos são representados por esse tipo de função. Então, acompanhe. A função exponencial, com a base E, ela aparece na descrição de vários fenômenos naturais e evolutivos. Por exemplo, se quer saber o estudo populacional, quer saber uma outra situação que envolva economia, algumas situações, recorre-se a esse número. Então, utiliza-se essa função exponencial com a base E. Uma outra situação que também é importante é conhecer a função inversa da função exponencial, que é a função logarítmica. Vamos conhecê-la.
A função logarítmica é dada por f de x é igual a logaritmo de x na base a. Para termos essa representação, nós temos que ter uma condição de existência. Qual que é a condição? A base a, ela deve ser maior que zero e diferente de 1. Então, essa é a condição para termos uma função logarítmica. O gráfico da função ela tem esse comportamento, quando a ele é maior que 1 ou quando a está entre 0 e 1. Então, esse é o comportamento de uma função logarítmica. Assim como na função exponencial que nós vimos lá com relação ao número de Neper, nós também podemos calcular o logaritmo também utilizando essa base. Acompanhe. Quando nós temos essa base, a base e, ele é denotado por logaritmo n. Veja quando eu tenho isso, quer dizer que é logaritmo natural, certo? Ou logaritmo neperiano. Então, a gente não utiliza a notação de log de x. Ela é uma função inversa da função exponencial com a base e. Veja aqui o eixo de simetria dela, porque ela acaba sendo inversa, que cada um desses pontos aqui, ó, eles são simétricos. É interessante saber essa relação das nossas funções, aqui é uma função inversa, nos auxiliará bastante no nosso estudo com relação a derivadas também, que vai ser importante a gente conhecer essas propriedades com relação ao logaritmo neperiano, ao exponencial com a base e. Com base nesses conhecimentos, nós conseguimos resolver assim a situação problema, relembrando como calcula o montante da função de juro composto. Acompanhe. O juro composto ele é dado pela seguinte relação: montante ou valor futuro é igual a capital vezes 1 mais i. Então, nós temos aqui essa situação e o que ele quer saber? Quando o capital é duplicado, ou seja, o capital, o nosso montante, será igual a 2 vezes o capital, porque ele quer saber. Ele tem uma taxa de juros de 2,2% ao mês. Este daqui é um símbolo, então, para aplicar na fórmula, nós temos que 2,2 divididos por 100, que é igual a 0,022. E nós temos também, agora, que ele quer saber o tempo. Então, se ele quer saber o tempo, como a gente vai fazer essa situação? A gente vai substituir esses dados na fórmula. Então, substituindo esses dados na fórmula do montante, teremos a seguinte situação. Então, nós temos que o montante, ou valor futuro, é igual a 2 vezes o capital, 1, mais a taxa na forma percentual, elevado ao t, que é isso que a gente quer determinar. Este valor aqui, a gente pode realizar algumas operações de matemática, analisando que este valor está multiplicando, então ele vai dividir o nosso 2c. Então, realizando essa divisão, nós teremos 2c com c, vai ter só o 2, e nós podemos juntar aqui dentro, 1,022. Então, teremos 2 é igual a 1,022 elevado a t. Mas agora, como resolver essa situação? Como eu vou determinar esse valor do t? Que não tem como eu trabalhar com operações simples, como a gente fazia, por exemplo, para determinar o valor desconhecido na função do primeiro grau ou do segundo grau. Nesse caso aqui, vamos recorrer à função inversa da função exponencial, que é a função logarítmica. Teremos dois modos de resolver essa situação. Vamos conhecer o primeiro. O primeiro modo é referente à mudança de base. A mudança de base, a gente vai trabalhar primeiro com o logaritmo de base A. O logaritmo de x na base A é igual a y. Essa situação ele pode ser reescrita como A elevado a x igual a y. Nós não temos o valor do A, não temos o valor do x e não temos o valor do y. Então, nós temos o quê? Podemos representar a situação 2 igual a 1,022 elevado a t. Para fazer a mudança de base, a gente vai trabalhar como? A gente vê que a gente pegou essa situação, referente a essa situação, e reescrevemos de acordo com essa situação. Agora, para trabalhar com isso daqui, na nossa calculadora científica, por exemplo, não temos um logaritmo com uma base dessa. A gente trabalha com um logaritmo de base 10. Então, é necessário fazer esses cálculos. Então, mudando para a base 10, para assim poder usar uma calculadora científica, por exemplo, teremos log de 2 sobre log de 1,022 igual a t. Como a gente fez isso? Nós pegamos aqui o nosso logaritmando, então log de 2, dividido pelo log
da base, que é 1,022. A partir disso, usando a calculadora científica, nós conseguimos determinar o valor desses logaritmos. Acompanhe na câmera de documentos. Então, só para recordar como calcula, nós temos aqui na calculadora científica uma tecla representando o logaritmo na base 10 e representando também o logaritmo na base número neperiano, certo? Então, no logaritmo natural. Então, log de 2, para fazer o cálculo, para simular, 0,3010, aproximadamente. Então, fazemos isso para os dois valores, o log de 2 e o log de 1,022, e vamos encontrar o valor do t. Qual será o valor do t? Acompanhe. 31,85 meses. Mas o que quer dizer esse 85 meses aqui? Então, é isso que a gente quer determinar agora, para a gente trabalhar, analisar, porque a gente sabe que 31 meses, 0,85 meses. Esse 0,85 nós podemos transformar em dias para trabalhar uma data mais específica de quanto tempo deve ser feita essa aplicação para o capital dobrar. Acompanhe. Para fazer isso, nós aplicamos uma regra de 3 simples, em que temos um mês igual a 30 dias, isso considerando um mês comercial, 0,85 meses vai ser x dias. Multiplicando o cruzado, teremos que x é 25,5. Isso refere-se a 26 dias. Logo, 31 meses e 26 dias. Ou, sendo mais específico ainda, 2 anos, 7 meses e 26 dias. Então, este é o tempo para que um capital aplicado com aquela taxa em juro composto acabe sendo dobrado. Uma outra situação é aplicar logaritmo dos dois lados. Nós não chegamos a uma situação onde tinha um expoente? Vamos analisar como fazer isso. Nós temos aqui 2 igual a 1,022 elevado a t. Fazendo isso, nós temos que a situação aqui, aplicando o logaritmo dos dois lados, teremos log de 2 é igual a log de 1,022 elevado a t. O t aqui, ó, ele está como potência. Aplicando as propriedades do logaritmo, nós teremos log de 2 é igual a t vezes log de 1,022. Como eu quero saber só o valor de t, eu não quero saber t vezes logaritmo de 1,022. Então, faremos que t é igual logaritmo de 2 sobre o logaritmo de 1,022. Fazendo isso, chegaremos à mesma resposta encontrada, 31,85 meses, ou ainda 2 anos, 7 meses e 26 dias. Então, veja que há uma possibilidade de fazer o cálculo, ou com mudança de base, ou ainda aplicando o logaritmo dos dois lados da igualdade. Agora, vamos ter contato com mais uma situação problema para conhecer mais um tipo de função. Vamos para a nossa próxima situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Dentre as situações que já resolvemos na nossa aula, vimos a função polinomial do primeiro grau, do segundo grau, a função exponencial, a função logarítmica. Ficou faltando ver a função trigonométrica. Então, vamos ver a situação proposta pela empresa para testar o João. Acompanhe. No processo seletivo, a empresa multinacional apresentou a seguinte situação, problema sobre PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Considere que o PIB de um país em bilhões de dólares é dado pela equação P de x igual a 800 mais 50x mais 40 seno de π x sobre 8. Então, veja que essa função, apareceu aqui esse termo, o seno de x. Analisando a situação,
é dado que no ano de 98 vai ser considerado o ano zero, que é quando vai começar. Depois, em 99, ano 1. Em 2000, x é igual a 2. Em 2001, x é igual a 3. E assim sucessivamente. Mas o que nós queremos é terminar com isso? Nós vamos simplificar assim os valores, no invés de trabalhar com 1999 ou 2000, 2000 e alguma coisa, vamos trabalhar com x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, analisando de acordo com o ano. Então, fazendo esses dados, trabalhando com isso, nós buscamos responder o seguinte questionamento. Qual será o PIB em 2018? Então, qual será o PIB dessa empresa, desse país em 2018? Como vai acontecer isso? Como a gente vai poder calcular o PIB? Nós não fizemos ali x igual a 0 para 98? X igual a 1 para 99? Qual que será o valor do x em 2018? Para a gente trabalhar com o processo de sequência, né? 1, 2, 3, que fica mais fácil para analisar o cálculo e nós temos que substituir o dado na fórmula. Veja que seria o mesmo se calculássemos com 1999, por exemplo. Analisando a situação, nós ali na nossa função que foi dada, apareceu o seno. O seno refere-se a uma das funções trigonométricas que abordaremos agora. Então, vamos falar sobre elas. A função trigonométrica, ela possui como característica a utilização das razões trigonométricas. Então, nós temos o seno de x, cosseno de x e tangente de x. As funções trigonométricas representam fenômenos que se repetem após um determinado intervalo. Essas funções são chamadas de funções periódicas. Por que periódicas? Em determinado momento começa a se repetir um determinado comportamento. Então, em determinado período se repete esse comportamento. Por isso que é esse nome de funções periódicas. Então, agora, para começar o nosso estudo com a função trigonométrica, relembrar conceitos sobre essa função, vamos falar sobre o ciclo trigonométrico. Acompanhe. O ciclo trigonométrico, ele refere-se a uma circunferência orientada. O que quer dizer que ele é orientada? Se nós trabalharmos no sentido anti-horário, ela terá um valor positivo. E no sentido horário, negativo. Ela tem um centro na origem e o raio é igual a 1. Quando nós trabalhamos com o ciclo trigonométrico, nós podemos utilizar algumas medidas no que se refere a ângulos e arcos. Então, a medida no ciclo trigonométrico é dada por arcos ou ângulos, desculpe. Então, analisando essa situação, nós podemos analisar o que é um arco, o que é um ângulo, quando que é um e o outro, como eu vou trabalhar com isso. Arcos e ângulos, nós trabalhamos essa representação que um arco ele pega de 2 pontos da circunferência. O ângulo ele é a base do nosso arco. Então, voltando aos slides. Analisando aqui, por exemplo, nós temos este arco e nós temos aqui o ângulo central dele. O ângulo ele pode ser dado em graus ou radianos. Então, a medida desse arco ou ângulo, ele é dado em graus ou radianos. O que é um grau? Se nós dividíssemos a nossa circunferência em 360 partes e pegássemos um único pedacinho, quer dizer que teríamos um grau. O radiano é uma medida em que a gente trabalha que o comprimento do arco, ele é igual ao raio da circunferência dada em questão. Então, nós temos essas duas medidas, ângulos, né, o que é dado em graus ou radianos. E é possível fazer uma conversão entre o grau e o radiano. Vamos ver como se faz uma conversão? Então, sabendo que, por exemplo, que 2π rad corresponde a 360, como foi possível analisar isso aqui no ciclo trigonométrico, voltando um momento, veja, 0 corresponde a 0π radiano, 90 graus, π sobre 2, π radianos, 180 graus. Então, é possível fazer essa conversão. Então, voltando aqui. Então, nós queremos saber, por exemplo, 2/3 de π radianos para graus. Como a gente faz isso? Nós sabemos que π radiano corresponde a 180 graus. Então, aplicando uma regra de 3 simples, teremos π radiano igual a 180 graus. 2/3 de π radianos é igual a x graus. Não sabemos. Então, realizando a multiplicação cruzada por ser proporcionais diretamente,
temos x igual a π radianos, né? Multiplicando x vezes π radiano, é igual a 180 vezes 2/3 de π radianos. Realizando aqui a operação, teremos que π radiano com π radiano dá 1, 180 vezes 2 dá 360, divididos por 3. Então, quer dizer que o nosso x vai ser 120 graus. Então, quando aparecer 2/3 π radianos, será igual a 120 graus. O ciclo trigonométrico, especificamente, se a gente dividir ele em mais ângulos, nós teremos a seguinte representação. Aqui nós temos os ângulos notáveis, 30, 45 e 60, e seus múltiplos. Então, veja sempre que nós temos aqui a representação em graus e em radianos, certo? Então, por isso que é possível fazer aquela conversão e é interessante você saber essa situação também. Agora, especificamente, vamos trabalhar com a função seno, função cosseno e a função tangente. Acompanhe. Nós temos aqui a função seno, que ela é dada, se a gente tiver 0 π radianos ou em 0 graus, o seno de 0 será 0. De 90, 1, e assim sucessivamente. Nós temos a seguinte representação gráfica para uma função seno. A função seno, ela tem uma característica de ser uma função ímpar. Ela é uma função ímpar porque nós estamos analisando o eixo de simetria dela. Então, analisando o eixo de simetria dela, é possível perceber que ela é uma função ímpar porque a simetria está relacionada ao ponto da origem. Então, isso que está acontecendo na situação, por isso que ela é uma função ímpar. Se fôssemos analisar ela como uma razão, lá no triângulo retângulo, por exemplo, nós temos um esboço de um triângulo retângulo. Na frente do ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto a um ângulo dado. Então, nessa situação aqui, nós podemos dar que a função seno é dada por cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos conhecer agora a função cosseno. A função cosseno, nós temos aqui, se for 0 graus, será 1, 90, 0. Nós temos a seguinte representação gráfica dela, então veja como ela é diferente com relação à função tangente, à função seno, e ela é uma função par. Por que ela é par? Se analisarmos o seu eixo de simetria, é possível ver que ele está em relação ao eixo y. Então, aqui, analisando, nós temos que ele é uma função par, certo? E nós temos que a seno é uma função ímpar. Ela é dada pela seguinte razão, analisando o triângulo retângulo novamente, cateto adjacente sobre hipotenusa. E agora, a função cosseno, a função tangente. A função tangente, ela é dada da seguinte forma. Se for calculado de 0 grau, vai ser 0. De 90 graus, ela não existe. Vamos analisar essa representação gráfica? Veja que em alguns pontos ela não é contínua. Então, ela não tem uma continuidade. Por isso que em alguns ângulos ela não é definida. Esse termo de continuidade nós veremos nas nossas próximas aulas, no nosso estudo de limite e derivada. Então, vemos aqui nessas situações a função seno, cosseno e tangente. Vimos que a função seno ela é ímpar, a função cosseno é par. E a função tangente é par ou é ímpar? No caso, aqui ela vai ser ímpar também por conta do eixo de simetria ser na origem. Com base nesses conhecimentos, nós conseguimos resolver a situação que é proposta para determinar o PIB. Acompanhe. Então, para determinar o PIB de 2018, nós vamos empregar a seguinte função e nós temos que saber qual que será o valor do x. O x0 corresponde a 1998, x1, 99, x2, 2000. Assim, nós vamos perceber que em 2018, o nosso x será igual a 20. Então, é este valor que será aplicado aqui na nossa função que foi dada para o cálculo do PIB. Substituindo onde tiver x o valor de 20, teremos a seguinte situação. 800 mais 50 vezes 20, 40 vezes seno de 20 sobre 8. Aqui é possível simplificar, aplicar propriedades das frações irredutíveis. Simplificando em cima e embaixo pelo mesmo valor, vamos encontrar 5 meios. Veja que aqui nós realizamos a operação, deu 1.000. Então, agora, juntando os termos que são semelhantes, 800 mais 1.000, 1.800. Agora, aqui, podemos calcular o valor desse seno aqui. Como a gente vai calcular ele?
nós podemos trabalhar com a seguinte situação. Esse seno, a gente pode transformar ele considerando o π, nós não sabemos que é 180 graus. Então, substituindo aqui, teremos 180 vezes 5 meios. Teremos 900 sobre 2, que é 450. Mas como vou saber 450, professora? Um ciclo trigonométrico não tem 360 graus? Se a gente dá uma volta, começa aqui nele, deu 360. Mas se eu faço mais uma volta aqui, até o 90, eu chego no 450. Por isso que o seno de 450, ele é igual ao seno de 90. Seno de 90 é igual a 1, como a gente viu lá na tabela. Então, substituindo 1, teremos 1.800 mais 40 vezes 1. Então, teremos que o valor do PIB será de 1.840 bilhões. Então, nós temos este valor aqui com relação ao nosso PIB. Agora, nós vimos as situações das funções, dos estudos das funções que contribuirão para o nosso estudo de cálculo. Então, agora, vamos explorar uma outra situação, dando continuidade no nosso estudo. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Agora a gente vai conhecer uma situação. Eu peço que você analise a situação se colocando no lugar do João agora. Vamos refletir sobre alguns questionamentos. Acompanhe. Seria possível resolver cada um dos problemas a ele proposto no processo seletivo a partir de outros tipos de função? Será que seria possível, analisando cada uma das possibilidades que nos foram mostradas ao longo da nossa aula de hoje, na resolução da situação problema 1, 2, 3 e 4? Será que seria possível utilizar algum outro tipo de função? Não seria, né? Cada uma dessas situações que foram propostas a você apresentaram funções, essas funções são específicas e elas possuem determinado comportamento que as caracterizam. Por isso, não seria possível analisar essa situação utilizando outro tipo de função. Um exemplo dessa situação a gente pode ver na situação do problema 2. Nós tínhamos que o perímetro é uma função do primeiro grau, só que a área era uma função do segundo grau, uma função quadrática. Então, analisando essas situações, é possível analisar que não seria, assim, possível utilizar outros tipos de funções para resolver a situação proposta. Vamos a um outro questionamento. Ou, utilizando a mesma função, seria possível resolver de outra maneira, ou seja, utilizando outros procedimentos? Sim, seria possível. A matemática tem essa parte de você ter caminhos diferentes que a gente pode percorrer. Nós não vimos na situação de resolver para determinar o tempo de aplicação de um dinheiro, de um capital. Utilizamos duas maneiras de apresentar, uma mudança de base aplicando o logaritmo para o outro, em ambos os lados da igualdade. Você poderia ter utilizado em qualquer outra situação um outro caminho, que lhe é mais aconselhável. Você vai analisar o que você conhece e o caminho que vai seguir, às vezes de forma mais detalhada, às vezes de forma mais simplificada. Então, isso que é interessante na matemática, essa possibilidade de resolver uma mesma situação utilizando estratégias diferentes. Então, agora, eu vou dar uma pausa para que você envie suas contribuições para a nossa aula. Algum questionamento que ficou também a respeito disso. Logo retorno.
Na nossa aula de hoje, tivemos contato para relembrar algumas funções que você já teve contato na educação básica, ou seja, na disciplina também de matemática instrumental, no nosso curso já. Esses conhecimentos, como já comentei no início da minha fala, na nossa aula de hoje, são importantes, pois são essenciais para o estudo de cálculo diferencial integral. Conhecimentos esses que você vai ter que sempre relembrar. Se sentir dúvida, reveja os materiais, veja algumas situações diferenciadas, que é importante que você tenha um bom domínio desses conceitos, saber como resolver uma função do primeiro grau, identificar as suas particularidades. Uma função quadrática, também entender essas particularidades de uma função quadrática, o seu estudo com relação ao vértice, ao cálculo utilizando a fórmula resolutiva, a função exponencial e a função logarítmica, que é importante você ter um domínio sobre ela, relembrar algumas propriedades, por exemplo, da função logarítmica, ou até mesmo da função exponencial, que vai estar auxiliando você em questões específicas do cálculo diferencial integral 1, e até mesmo as funções trigonométricas. Mostrei a você a função seno, cosseno e tangente. Trouxe a você as particularidades delas, as especificidades, de modo rápido, né, para a gente mais resolver uma situação e assim conseguir aplicar e ajudar o João na situação proposta, que ele queria uma vaga de estágio, tinha que participar desse processo seletivo em que foi apresentado para ele situações problema. Nós vimos então que cada função representa uma situação específica, cada uma ela consegue ter um comportamento. Então, tem que analisar e verificar qual que é a mais adequada para cada uma das situações. Foi o que fizemos aqui hoje. Analisamos as 4 situações e vimos qual tipo de função poderia ser adotado para resolver aquela situação, de acordo com as suas características, de acordo com o que foi apresentado a nós nos enunciados, as situações propostas, imaginando essas situações que podem surgir no nosso dia a dia também, visto que as funções, elas estão presentes no nosso dia a dia, das mais diversas formas que possamos imaginar, analisando as possibilidades, né, de como a gente viu a situação com relação ao combustível, que foi falado, ou ainda as situações aqui presentes, para analisar o que compensa mais um carro ou um outro, analisando esses percursos quanto cada um cobra. A gente pode transcrever matematicamente uma situação e assim analisar, verificar as situações, os seus comportamentos dessas funções, analisar assim as possibilidades diversas. Com relação ao cálculo de vária máxima também, que já vai dar uma pista do que nós vamos ver com relação à otimização, assunto esse abordado na nossa aula 4. Então, essa parte de otimização trabalha com maximização, como minimizar, crescimento, decrescimento. Então, são situações que sempre estão ligadas uma à outra. Por isso que é importante você ter um bom domínio dessas funções, relembrar esses conceitos que serão importantes para a nossa aula. Agradeço e até a próxima.